Vou falar hoje do primeiro assunto que eu escolhi, que é sobre a igreja. Cristão tem que ir para a igreja? A pessoa que se diz servo de Deus, filho de Deus, ele tem que ir para uma igreja? Eu tenho que ir para uma igreja para ter um elo com Deus, para ter uma aliança com Deus? Bom, eu vou dar o meu parecer sobre isso. E eu quero deixar bem claro que o meu parecer não é a minha opinião pessoal, mas é o parecer de uma mente que está sendo renovada pela palavra de Deus. E eu peguei aqui 3 versículos chaves para responder isso. O primeiro está no livro de João, no capítulo 2, versículo 16, que diz o seguinte: é Jesus Cristo falando. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. É uma passagem bem conhecida, que Jesus foi no templo e tinha umas pessoas lá vendendo, e Jesus expulsou todo mundo. Eu acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Se não conhecem, vai lá no livro de João 2, no capítulo 2, que você vai ver. Aqui, eu queria que você se focasse no que Jesus fala: e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então, quando Jesus falou que o templo era a casa de meu pai, ele declarou que a igreja era a casa de Deus. Então, assim, se você tem alguma dúvida de que a igreja é casa de Deus, eu espero que você não tenha mais essa dúvida, porque o próprio Jesus Cristo falou que a igreja é casa do meu pai, do pai dele. E é interessante isso porque tem um versículo também que está em Mateus 10, 25, que o próprio Jesus fala: basta ao seu discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Então, se Jesus Cristo, que é o nosso mestre, que é o unigênito gerado de Deus, filho de Deus, cheio de poder e glória, ia para a igreja porque ele dizia que era a casa do pai dele, por que você vai falar assim: ah, eu não preciso ir para a igreja, eu sou filha de Deus, mas eu não preciso ir para a igreja, eu sou serva de Deus, mas eu não preciso ir para a igreja, queridos, isso é um engano. Porque se o próprio Jesus ia, nós também temos que ir. Outro versículo, eu vou falar que ele está em Hebreus 10, 25, que fala o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, que é o dia do Senhor. Bom, aqui é o apóstolo Paulo, já está falando a pessoas que estão congregando, né? Ele está dizendo aqui: não deixando a nossa congregação. Congregação é a igreja. Ele está falando aqui aos crentes que não deixe de congregar, não deixe de ir para a igreja, porque ele via vários perigos nisso, né? Então, assim, não vou me aprofundar nisso, mas eu acredito que você sabe que o apóstolo Paulo sabe mais do que eu e você. Então, se ele fala não deixe de congregar, ele tem um motivo muito bom para isso. E eu quero finalizar, não quero deixar o vídeo longo, no Salmo 92, 13. Salmo 92, versículo 13, que diz o seguinte: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então Deus, ele mesmo planta a cada um numa igreja. Sabe aquela igreja local que você vai? Deus te designou para aquela igreja, você está plantado lá. Então tem muita gente que quer florescer em Deus fora da igreja. Mas você veja que a palavra do Senhor, ela diz: os que estão plantados na casa do Senhor. Lembra que casa do Senhor, casa do Pai, Jesus Cristo falou que é a igreja. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, se você, querido, quer florescer em Deus, você tem que estar plantado na sua igreja local. Amém? Então, o meu parecer é esse: o cristão tem sim que ir para a igreja, como eu falei,
Basta a gente ser como Jesus Cristo, como o nosso mestre. Então vá para a igreja. Lugar de filho de Deus é na igreja. Eu espero que a palavra do Senhor ilumine o seu entendimento e que você seja muito abençoado praticando a palavra de Deus. Um beijo a todos, até o próximo vídeo. Tchau!